Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre extremos relativos, máximos ou mínimos, não é? Então, também falaremos sobre ponto de inflexão. Na verdade, teremos conceitos ou então definição, conceitos iniciais, não é? E depois vou deixar exemplos na descrição, ou então links de exemplos ou exercício na descrição, para ainda praticar mais, não é? Eu sou Moisés, inscreva-se no canal, sabe-se que esta aula é 100% gratuita. Então inscreva-se no canal, dê seu like, comente, isso ajuda o canal a crescer. Muito bem, agora temos aqui, nós temos, estamos a falar de extremos, onde temos vértices, não é? Nesse caso nós temos vértice aqui e temos vértice aqui. Então, nesses dois pontos chamamos de extremos. Então, qual vai ser máximo e qual vai ser mínimo, não é? Na verdade, onde nós temos a parte crescente depois decresce, aqui onde muda de sentido, significa que temos o extremo máximo, não é? Aqui temos máximo. Então, onde decresce e depois cresce, temos mínimo. Este ponto aqui, neste vértice, nós temos mínimo. Lembrando ainda aqui, onde a função cresce, a derivada é positiva, não é? Onde a função cresce, a derivada é positiva. Temos aqui f de x é crescente, a derivada nesse intervalo é positiva, não é? É positiva. E f de x é decrescente, a derivada é negativa, não é? Então, já falamos, temos uma aula completa sobre isso, então, mas aqui vamos aplicar este conhecimento. Uma coisa ainda lembrando que no extremo, não é? No extremo, nós temos extremos no ponto A, não é? A derivada no extremo é igual a zero. A derivada no extremo, nós temos extremos, x igual a b e x igual a a. Neste caso, a função derivada de b, a função a derivada de f de b é igual a zero, porque é um extremo. Temos aqui extremo e extremo. Não importa se é máximo ou mínimo, mas a derivada no extremo é igual a zero. Tendo este conhecimento básico, nós vamos montar esta tabela e depois vamos distribuir os valores de x. Neste caso, nós teremos primeiro, deixa eu apagar isso. Vamos ter isso aqui. Muito bem. Temos aqui fica os valores de x menor que a, não é? Os valores de x menor que a. Primeiro temos aqui x menor que a. E aqui temos o próprio a. E aqui teremos x, não é? Entre a e b. X entre a e b. Ou então, intervalo de a a b, não é? E aqui teremos
B, e aqui teremos aqui teremos X maior que B. Então, tendo esses valores, nós vamos analisar, aqui teremos a derivada e aqui teremos a própria função. Tendo isso aqui, não é? Nós estamos a ver de menos infinito até A, o que está acontecendo com o nosso gráfico? O nosso gráfico está a crescer, não é? Desta função. O nosso gráfico está a crescer para os valores menores, não é? Para os valores menores que A. O nosso gráfico está a crescer. O nosso gráfico está a crescer. Então, nós dissemos que onde a função cresce, a derivada é positiva. Onde a função cresce, a derivada é positiva. E quando nós temos x igual a, temos um extremo. E dissemos que onde nós temos extremos, a derivada é igual a zero. É igual a zero. É igual a zero. É igual a zero. E x igual a nossa função, ou então o valor de y é f de a. O valor de y é f de a. Lembrando ainda que este a, o b, não é? Ou f de a ou f de b, são valores, não é? Se tivéssemos aqui 2, por exemplo, a, por exemplo, se fosse 2, não é? Se fosse 2. Aqui teríamos valor de y, f de 2. F de 2 é um número, não é? Mas, como são conceitos iniciais, nós representamos por a e b, não é? Então, aqui também, o que está a acontecer, x entre a e b, ou de a até b, não é? O que está a acontecer com o nosso gráfico? O nosso gráfico, de a até b, o nosso gráfico está a decrescer, né? Está a decrescer. Está a decrescer. E dissemos que, aqui já temos aqui, está a decrescer. E dissemos que onde o nosso gráfico decresce, não é? A nossa função onde é decrescente, então a derivada é negativa. A derivada é negativa. E temos aqui B, não é? B é um extremo, não é? É um extremo. E dissemos que a derivada no extremo é igual a zero. A derivada no extremo é igual a zero. E quando nós temos valor de x igual a b, o que temos para y? Para y é f de b, não é? É f de b, cujo esse f de b é um número, não é? É f de b. Seguir é um número. É f de b para y. E temos aqui de b para mais infinito, não é? De b para mais infinito, o que está acontecendo com o nosso gráfico? O nosso gráfico está a crescer, ou então é crescente. E na parte, temos aqui o nosso gráfico para os valores maior que b, né? Ou então de b para mais infinito, o que está a acontecer? O nosso gráfico está a crescer. Então, nessa parte onde cresce, quer dizer, a nossa derivada é positiva. É positiva. Então, daqui, de acordo com esta tabela, nós podemos tirar os pontos máximos ou mínimos, não é? Os pontos máximos, nós temos aqui, onde cresce e depois decresce, nesse ponto aqui, chamamos de máximo. Ou seja, temos aqui máximo, temos x e a, o y é f de b.
Então, temos aqui o ponto máximo, não é? E o nosso ponto mínimo é onde cresce, depois cresce. Temos aqui, está a decrescer e depois cresce. Aqui, nesse ponto aqui, vai ser o ponto mínimo, não é? Vai ser o ponto mínimo, mínimo, x é b, y f de b. X é b, y f de b. Isso pode ser, se for um número, por exemplo, aqui temos x b é igual a 2 e aqui igual a menos 4, por exemplo. Então, seria ponto mínimo, seria ponto mínimo, x igual a 2, y menos 4, esse é mínimo. Mas aqui representamos pelas letras, não é? Então, deve ser assim. Até aqui, nós já temos os conceitos iniciais, não é? Já temos os conceitos iniciais. Nós vamos agora vermos sobre ponto de inflexão. Lembrando que vou deixar exemplos ou então links de exemplos na descrição. Veja, vai fazer muito bem para melhorar ainda mais. Ok? Apenas vou apagar isso para nós vermos sobre ponto de inflexão. Muito bem. Ponto de inflexão nada mais é do que falar sobre mudança da concavidade, não é? Concavidade, um gráfico, ou então nós temos um gráfico côncavo se temos uma parábola virando para baixo ou então virando para cima. E se nós temos aqui uma parábola virando para baixo e depois vira para cima, aqui onde muda chamamos de ponto de inflexão. Neste caso, olhando para o nosso gráfico, temos aqui, não é, uma parábola virando para baixo e depois muda de sentido, vira para cima e depois também aqui vira para baixo. Então, quer dizer, nesses pontos aqui, onde muda de sentido, não é, a concavidade muda de sentido, chamamos de ponto de inflexão. Então, temos esse ponto de inflexão e também temos esse ponto de inflexão. E, na verdade, aqui é a aplicação da segunda derivada, ao passo que extremos relativos é a aplicação da primeira derivada. Olhando para este gráfico, veja, vou escrever aqui, temos a primeira derivada, a segunda derivada, não é? De A é igual a 0. Por quê? Porque é ponto de inflexão. E a segunda derivada, né? A segunda derivada de f de b é igual a 0. Também é um ponto de inflexão. Não pode confundir, não é? Porque ponto de inflexão é a aplicação da segunda derivada. Ao passo que extremos relativos é a aplicação da primeira derivada, não é? No extremo, a derivada é igual a 0. No ponto de inflexão, a segunda derivada é igual a 0. Então, olhando isso, quando nós temos a nossa função f, não é? Tendo a concavidade virada para baixo, para cima, a segunda derivada é positiva. F, não é? Temos f, parábola virada para baixo, a segunda derivada é negativa, não é?
é negativa. Então, tendo isso, podemos preencher a nossa tabela, né? Veja que nós temos valores. Não se esqueça, também vamos fazer o mesmo, quase semelhante àquilo que nós fazemos para extremos relativos. Então, aqui, deixa eu apagar isso. Temos aqui, não é, valores menores que A, não é? Temos valores de menos infinito até A. Então, aqui teremos x menor que A. Aqui teremos próprio A. E depois temos x. Temos x entre A e B. E aqui teremos o próprio B. E aqui teremos x maior que B. X maior que B. Então, tendo isso, aqui teremos a nossa segunda derivada. Aqui teremos a nossa própria função, ou então a função primitiva. Veja o que está a acontecer. Aqui temos valores de x menores que A. O que está a acontecer valores quando nós temos valores de x menor que A? Nós temos a parábola virada para baixo, não é? Temos aqui parábola ou é côncavo para baixo, isso para ter A, não é? Então temos côncavo para baixo. Então, se temos isso, quer dizer que nós dissemos onde temos a concavidade virada para baixo, quer dizer a segunda derivada é negativa, não é? E o que vai acontecer, não é? O que vai acontecer? Nós temos aqui um ponto. Que ponto é esse? É ponto de inflexão. Nós dissemos que ponto de inflexão é igual a zero, não é? A segunda derivada. E aqui teremos quando x igual a A, nós temos y f de A. Temos y, ou então a nossa função temos o valor de f de A. E aqui temos entre A e B, temos o quê? Temos concavidade virada para cima. Entre A e B, a concavidade virada para cima, não é? Para a nossa função f. A concavidade virada para cima. Se nós temos a concavidade virada para cima, quer dizer, a segunda derivada é positiva. Nós dissemos isso? Sim, ok. Muito bem, temos também aqui B, não é? Temos quando x é B, y é o quê? Quando x é B, y é f de B. Quando x é B, y é f de B. Nesse ponto, não é? Nesse ponto aqui, temos a mudança de quê? A mudança de concavidade. Aqui temos virada para cima e logo depois daqui muda para baixo, não é? Então é ponto de inflexão. Neste caso, a segunda derivada é zero. Para os valores maior que B, o que está a acontecer?
para valores maiores que B, temos aqui esses valores, não é? Maior que B, quer dizer, depois mesmo de B, e temos esses valores aqui. O que está a acontecer com o nosso gráfico? O nosso gráfico é côncavo para baixo. É côncavo para baixo. Temos aqui o nosso gráfico côncavo para baixo. Se nosso gráfico é côncavo para baixo, a segunda derivada é negativa, não é? É negativa. Muito bem. Tendo isso aqui, nós vamos ver a mudança, não é? Aqui temos côncavo para baixo, aqui temos côncavo para cima. Então, quer dizer, o nosso gráfico muda no ponto A e Y, F de A. Então, quer dizer, esse é o nosso ponto de inflexão, não é? Então, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão, não é? Ponto de inflexão, temos o quê? Temos esse ponto, temos ponto x igual a x igual a y igual a f de a. Ou temos ponto de inflexão, aonde? Temos aqui para cima, a concavidade para cima e depois muda. Onde mudou? B e F de B. Então temos x, B, o y, F de B. Também é ponto de inflexão. Muito bem, muito bem. Espero que goste, espero que tenha um bom aproveitamento desta aula, não é? E isso vai ajudar bastante sobre o meu trabalho, escrevendo, gostando, comentando, deixa as suas dúvidas, não é? Irei esclarecer com mais tempo. Estamos juntos. Abraços.